Em 2003 surgiu um site que mudou a história da internet para sempre, baseado na ideia de que toda pessoa do mundo, independente da sua classe social, deveria ter acesso a toda a cultura e conhecimento disponível no mundo. Esse site é o polêmico The Pirate Bay. Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e hoje vamos mergulhar na história do The Pirate Bay, desde a sua criação, do seu auge até a sua queda. Então deixa o like aí pra mim se você curte esse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever se você for novo por aqui, e antes da gente começar vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Coin Flip, mas atenção, é apenas para maiores de 18 anos, viu? O jogo Coin Flip funciona assim, você precisa acertar a quantidade de moedas pratas ou douradas que vão cair. Aí você seleciona a quantidade de moedas que você quer jogar, quantas você acha que vai cair, e você escolhe no final em qual delas você tá apostando, a prata ou a dourada, e aí é só jogar. Para jogar basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que o valor já vai aparecer instantaneamente na sua conta. O depósito mínimo é de R$1, mas antes de confirmar, use o cupom STACKS, que vocês podem ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis. E por fim, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, pelo amor de Deus, estudem estratégias e joguem com responsabilidade. O link tá aí na descrição e agora vamos ao vídeo. Em uma era onde a informação começou a ser democratizada e a internet se tornou uma força de mudança social, três jovens suecos chamados Fredrik, Gottfried e Peter tinham uma visão diferente do comum. A visão era centrada no ideal de que a cultura e o conhecimento deveriam ser acessíveis a todos, independente de barreiras geográficas ou econômicas. E tudo isso começou com o descontentamento das restrições crescentes que foram impostas pela indústria do entretenimento e pela lei de direitos autorais. Esses jovens queriam fazer algo a respeito e, seguindo essa linha de raciocínio, no final de 2003 começaram a circular na internet alguns rumores de um novo projeto em andamento que facilitaria os usuários a encontrarem arquivos para compartilhar e baixar sem depender das leis da indústria. Para isso, eles criariam um índice, uma espécie de biblioteca online, que reuniria todos esses conteúdos usando algo que tinha surgido há apenas 2 anos atrás, em 2001, que garantiria que o site funcionasse de forma independente, os torrents. E foi assim que, em setembro daquele ano, o The Pirate Bay foi oficialmente lançado, construído com um espírito rebelde de desafiar as normas e se posicionar como uma resistência contra as tentativas de silenciar a liberdade de ter acesso a conhecimento e cultura. Isso tudo, claro, nas palavras do criador. A Suécia na época era realmente o lugar perfeito para o nascimento do The Pirate Bay. Era um país com uma longa tradição de liberdade de expressão e de transparência e com leis de direitos autorais mais permissivas, digamos assim. A interface do site era bem simples e direta, mas funcionava muito bem. Os usuários podiam procurar por qualquer coisa, de músicas e filmes a programas e jogos que na maioria das vezes custavam um rim, e baixá-los com apenas um clique. Algo que hoje é completamente normal, mas pra época foi revolucionário. Simplesmente surgiu um site que facilitava o download de arquivos que eram super difíceis de conseguir e que estava batendo de frente com grandes empresas e governos. O site cresceu horrores em pouquíssimo tempo, porém, tudo que irrita gente poderosa tem poucos dias de paz. Os primeiros dias de existência do site deram muito certo, o sistema estava funcionando bonitinho e os donos estavam muito felizes com o senso de comunidade que foi criado. Afinal, o projeto literalmente dependia dos usuários para continuar funcionando. Porém, com todo esse boom, os problemas começaram a surgir. Mas antes da gente entrar nas controvérsias, é preciso explicar como que o The Pirate Bay funciona e como que ele depende dos usuários. Tudo funciona com base nos torrents que operam num protocolo peer-to-peer, conhecido também como P2P. Funciona mais ou menos assim: quando você vai fazer um download em um site comum da internet, você baixa os arquivos de um servidor centralizado. Por exemplo, tudo que você está baixando no 4Shared, quem lembra, está hospedado nos servidores do 4Shared. Assim, você depende do site e do sistema todo deles funcionando para conseguir baixar as informações. No P2P, ao invés de depender de um único servidor, ele permite que os computadores dos usuários compartilhem arquivos diretamente entre si. Quando alguém decide baixar um arquivo via torrent, na verdade, essa pessoa está baixando pequenos pedaços desse arquivo de vários outros computadores ao redor do mundo simultaneamente. E assim que essas pessoas começam a baixar, elas também se tornam semeadores daquele conteúdo, permitindo que outros usuários baixem partes do arquivo do seu computador. Então, na realidade, o The Pirate Bay não hospedava nenhum conteúdo. Ao invés disso, ele só fornece uma página com um arquivo .torrent para baixar, e esses arquivos são levíssimos. Isso porque ele não tem de fato o conteúdo que você quer, o filme ou o jogo, mas eles só funcionam como uma espécie de mapa, para que seu computador encontre os caminhos até as partes que você quer baixar, e aí sim você consegue o conteúdo que você está procurando. E por isso o site dependia 100% dos usuários para funcionar. A página do The Pirate Bay em si era só uma lista de download, mas quem tinha os arquivos mesmo eram os usuários que dependiam um dos outros para baixar as coisas. Tanto que você aí que já usou esse tipo de serviço deve se lembrar de ter se deparado com
arquivo que nem era tão pesado assim como um jogo, um filme, que era até que leve, porém o download era muito lento, isso porque muito provavelmente tinham poucas pessoas semeando aquele arquivo. Mas atenção, o P2P não é uma exclusividade da pirataria, é só um sistema, uma forma diferente de você baixar arquivos, que por acaso também ajuda na pirataria. Só que sem um servidor central hospedando o conteúdo, também virou um desafio para as autoridades e empresas tentarem fechar o site, e com toda essa inovação e eficiência também vieram as controvérsias. A maioria dos arquivos compartilhados eram protegidos por direitos autorais, e o Pirate Bay rapidamente se tornou um alvo para os detentores desses direitos, que acusaram o site de facilitar a pirataria em massa. Por outro lado, a equipe do The Pirate Bay argumenta que eles não estavam realmente hospedando nenhum conteúdo protegido por direitos autorais, o que no papel não é mentira. Eles apenas forneciam os meios para as pessoas compartilharem os arquivos entre si, eles mesmos não estavam fornecendo nada diretamente, tanto que o site em si era levíssimo. Esse foi o primeiro servidor em que ele ficou hospedado, um simples PC. Desde sempre, esse foi um argumento legalmente meio nebuloso, mas ele também indicava em como a tecnologia vinha avançando muito mais rapidamente do que a lei conseguia acompanhar. Então, como resultado, o site ganhou grande popularidade. No primeiro ano, eles tinham mais de 1 milhão de usuários, e no ano seguinte eles já tinham 3 milhões, e a quantidade de pessoas semeando os arquivos era gigantesca. Foi aí que os probleminhas legais, os processinhos começaram a chegar. A crescente popularização do The Pirate Bay trouxe o site até o radar das grandes corporações de mídia. As gigantescas empresas do entretenimento começaram a se reunir para cobrar uma ação das autoridades em relação ao site. Rapidamente, o The Pirate Bay estava no meio de várias ações judiciais, muitas delas movidas por grandes estúdios de cinema e gravadoras musicais. Essas corporações alegavam que o site estava facilitando a pirataria de uma forma nunca vista antes em massa desse jeito, e que estava causando prejuízo bilionário para a indústria. Só que o cálculo deles, para ser sincero, era bem desonesto. Eles consideravam que toda pessoa que baixou um arquivo deixou de comprar o produto original, dando prejuízo para eles, quando a gente sabe que na real a pessoa muito provavelmente nem compraria, nem chegaria a ver de perto aquele produto por não ter acesso financeiro. Porém, quem tem muito dinheiro manda, e agora os donos precisavam decidir se eles iam continuar batendo de frente ou se eles iam evitar dor de cabeça. Em maio de 2006, a polícia sueca realizou uma operação no data center onde o The Pirate Bay estava hospedado, e o site ficou fora do ar por 3 dias. Mas o que parecia ser um golpe fatal acabou se tornando em um impulso de publicidade, trazendo ainda mais usuários para a plataforma. O motivo oficial que deu um mandado de busca para a polícia foi violação de direitos autorais, e no mesmo dia os servidores foram apreendidos, mas não adiantou nada. Rapidamente, o site retornou em um domínio diferente, hospedado agora na Holanda e com um novo logo. Era oficial, agora eles estavam desafiando as autoridades, porque a ideia do The Pirate Bay não era ser um simples site de pirataria, mas sim essa ideia de liberdade. E o tiro saiu pela culatra. Essa ação do governo de tirar o site do ar foi pensada para eles saírem como heróis que derrubaram o terrível site de pirataria. Tanto que na época diversos governos do mundo tentavam convencer a sua população de que pirataria era super errado e que fazia mal para a sociedade, inclusive chegaram a fazer isso no Brasil, se liga. Oi, filha, tudo bem? Olha o filme que eu comprei pra gente assistir junto. Oba, legal! Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse, certo, mano? E aí, tia, valeu aí, é nóis, hein, tia? Uma salva de tiro aí pra tia! Comprar DVD pirata é patrocinar o crime. Filme em DVD, só original. Mas a real é que a maioria das pessoas já tinha usado ali algum programa pirata na vida, e eles acabaram ficando do lado dos criadores do site e não das autoridades. E o ataque de 2006 foi apenas o começo. Em 2009, após um longo período de investigações e preparações legais, os fundadores do site foram levados a julgamento na Suécia. Qual que era a acusação? Assistir e promover a violação de direitos autorais. O julgamento atraiu a atenção global, sendo amplamente coberto pela mídia. As ruas ao redor do tribunal estavam cheias de apoiadores do The Pirate Bay, que estavam com bandeiras e fazendo protestos. Ninguém poderia imaginar que em 2003 as coisas chegariam nesse ponto. O veredito dos 4 julgados, dos 3 criadores e do empresário, veio em poucas horas. Culpados. Os 4 homens foram condenados a 1 ano de prisão e uma indenização de 30 milhões de coroas suecas, cerca de 3,6 milhões de dólares na época, para a indústria do entretenimento. Após a sentença de 2009, houveram uma série de apelações e revisões
judiciais e chegaram a diminuir um pouco a pena da prisão dele, só que subiram a multa para quase 7 milhões de dólares. Assim, eles não pretendiam pagar a multa de qualquer forma, porém eles também não pretendiam ir pra prisão. Gottfried, um dos fundadores, escolheu o caminho da evasão. Ele desapareceu completamente do mapa, inicialmente ficando no Camboja, que é um país sem tratado de extradição com a Suécia. Porém, em 2012, sob pressão internacional, as autoridades o pegaram. Ele foi extraditado e preso, só sendo liberado em 2015. Já o Fredrik tentou seguir um caminho bem parecido. Ele acabou sendo preso em 2014, na fronteira entre a Tailândia e o Laos. Aliás, ele morava por lá e o vacilo dele foi justamente ficar passando pela imigração com frequência. Numa dessas, ele foi pego. Após cumprir 10 meses da sua sentença de 1 ano, ele foi liberado por um bom comportamento. O Peter também foi preso em 2014 e durante o seu tempo de prisão, ele manteve um blog sobre a sua vida na prisão e reflexões sobre o The Pirate Bay. A prisão deles deu novamente o resultado contrário que as autoridades queriam. O ideal do site a respeito de liberdade, propriedade intelectual e tudo mais ficou cada vez mais forte e mesmo com a prisão, o site não deixou de existir não. Agora que os fundadores estavam presos, em 2014, as autoridades tentaram novamente derrubar o site confiscando todo o data center e até que deu certo, só que só nas primeiras horas. Lembra que eu disse que o site dependia exclusivamente dos usuários para se manter de pé? Então, tirar os donos da jogada não mudava nada nisso e aparentemente as autoridades só perceberam isso aí. Após tirar o site do ar, diversos outros sites idênticos e funcionais apareceram e novos projetos foram surgindo, como o Kickass, o 1337X e o HarBG, que mantinham a mesma ideologia do The Pirate Bay. Muitos desses também enfrentaram problemas legais, sendo derrubados e ressurgindo sob diferentes domínios, e foi aí que o The Pirate Bay mudou a sua logo para uma hidra. Esse site acabou virando tema no parlamento sueco, chegando até a surgir o Partido Pirata da Suécia, que defendia os direitos digitais e a reforma dos direitos autorais. Porém, com todas essas versões de The Pirate Bay surgindo pela internet, muitas pessoas mal intencionadas resolveram colocar malwares no site ou simplesmente não moderá-los, permitindo que muito conteúdo problemático se propagasse e manchasse a marca do The Pirate Bay. Então, desde 2015, vários outros sites de torrent vêm intercalando em quem é o mais popular. De certa forma, a gente até pode dizer que o The Pirate Bay foi um acontecimento inevitável da internet. A internet sempre teve, principalmente naquela época, uma tendência meio anárquica e um desejo de ser livre, e a história do The Pirate Bay não é só sobre downloads ilegais, mas sobre a liberdade de informação e a democratização do acesso. Hoje, os donos estão livres da prisão, só que eles estão longe dos holofotes da mídia. Hoje eles trabalham em empregos comuns e a mensagem que eles queriam transmitir foi passada e segue impactando na indústria do entretenimento até hoje. Inclusive, se vocês se interessam pelo assunto, confiram nosso curso de programação aí na descrição do vídeo e cliquem aí na tela para assistir o meu vídeo sobre o uTorrent, que também teve o seu auge e a sua queda. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, deixa o joinha aí se vocês curtiram, e é isso aí, um abraço e tchau!